Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, de cegos, coxos, paralíticos. E observe o verso 4, que está entre colchete na minha tradução, na sua Bíblia deve também ter essa observação, e eu vou te explicar por quê. Aí o verso 4 diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha os colchetes. Verso 5 diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leite e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Eu quero falar sobre esse texto, esse relato deste milagre aqui, dessa cura, exatamente naquela expressão quando Jesus pergunta para o homem: queres ser curado? Aí eu pergunto para você: você quer ser curado? Queres ser curado? A gente sabe que a gente tem uma alma que precisa de cura, a gente tem um corpo que pode precisar de cura, e quanto mais você usa o corpo, mais ele vai se desgastando, e é natural, essa máquina tão perfeita como Deus criou, mas sujeita às intempéries da vida, à poluição, à alimentação, e por aí vai, aos estresses e tudo mais, o corpo adoece. E o nosso corpo é o reflexo da alma. E às vezes a gente, no corpo, no exterior, está bem, mas lá dentro está doente, precisando de uma cura. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei se você precisa de uma cura, mas eu quero repetir a pergunta para você responder ela para Deus. Queres ser curado? Essa pergunta é muito estranha. Imagine Jesus chegar no tanque de Betesda, ver aquele homem, e Jesus já sabia que ele estava ali enfermo há 38 anos, e pergunta para ele: quer ser curado? Mas que pergunta é?
Mas quem sabe? Eu conheço pessoas que não querem ser curada, que gosta das suas feridas da alma, só quer alugar o ouvido de alguém para ficar falando e falando. Ele não quer ser curado, ele quer torrar a paciência de alguém. Ele não quer cura. Quando você diz, então faça isso e mude de vida. Não, peraí. Assim você quer mexer na minha preciosidade, da ferida aqui da alma, assim eu vou perder a atenção das pessoas, assim eu vou deixar de ser coitadinho ou coitadinha, e por aí vai. Então, Jesus perguntou, não é uma pergunta sem lógica, não. E Jesus não ia brincar no momento sério. Ele perguntou para saber o que é que ele realmente queria. Por isso que eu repeti a pergunta para você. Quer ser curado mesmo? Quer mudar de vida? Quer resolver esse problema? Ou quer continuar assim mesmo? Tem gente que gosta e quer continuar assim. Ele só quer alguém para reclamar e pererei, e pronto, e tá bom demais. Não quer resolver. Então Deus dá a liberdade para você ser curado ou não, e é você quem decide. O Evangelho de João, ele traz alguns milagres, são exatamente 7 milagres relatados no Evangelho de João. Então João selecionou alguns milagres que chamam mais a atenção dele, como a multiplicação dos pães e dos peixes, como transformar água em vinho, está em João, como Jesus andando sobre o mar da Galileia, Jesus ressuscitando Lázaro, está em João, a cura do cego lá no tanque de Siloé, está em João, a cura do paralítico de Betesda, que acabamos de ler, está lá em João. Então, a cura do servo, do oficial romano, está em João. Então, esses milagres, eles são muito especiais, foram destacados em João como algo assim, porque Jesus fez tanto milagre. O próprio João diz, se a gente fosse relatar todos os milagres e tudo que Jesus fez, não tinha livro do mundo que coubesse. Então hoje talvez, quem sabe, com os computadores mais potentes, poderia ser digitado aí, não sei lá quantos milhões de bytes de informação e por aí vai, né? Mas não era o caso. Então ele seleciona bem. E o texto, quando eu disse para você, olha o colchetezinho aí. Esse colchete, quando você encontrar ele na Bíblia, quer dizer o seguinte, esse texto, esse pedacinho, ele não consta nos manuscritos da Bíblia dos mais antigos, que os teólogos consideram os mais confiáveis. Então, tem mais de, só para você ter uma ideia aí, tem mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, não é nem do Antigo, mais de 5.000 que os estudiosos têm que analisar e ver se eles são verídicos. É alguém que copiou para outro, que copiou para outra página, que jogou fora, que se estragou, que guardou não sei aonde, e foram descobrindo. E essa parte, nos mais tradicionais e antigos manuscritos, não consta, apareceram em outros, e eles ficaram em dúvida. E eles pensaram, será que isso aqui foi realmente escrito por João? Alguém acrescentou? Vamos tirar? Aí tiveram a ideia, não vamos tirar porque vai que isso é inspirado por Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar um colchete para dizer assim, não constem nos principais e mais confiáveis manuscritos, mas quem sabe se realmente não foi inspirado por Deus. Então o texto que está com essa visão, esse juízo, para mim eu não vejo problema, está na Bíblia, foi Deus que conservou e ponto final, Mas há essa questão, por isso que o texto diz, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade. Era uma espécie de uma crendice popular, mas está aqui na Bíblia. Então, João traz o registro. E é interessante esse texto, o tanque de Betesda, porque a arqueologia conseguiu confirmar o local do tanque de Betesda, não resta dúvida. Nas escavações arqueológicas, eles descobriram o tanque de Betesda. Toda vez que a gente vai para Jerusalém, a gente vai no tanque de Betesda. Quem já foi nas caravanas aí comigo vai lembrar. Tem o tanque lá descendo,
e eles botam as correntes para não deixar você descer, para não se acidentar ali. E por que desce tanto? É porque a cidade de Jerusalém, ao longo desses 2000 anos, já foi destruída tantas vezes. E aí eles fazem o seguinte, eles constroem de novo em cima dos destroços da cidade. Então eles dão uma apilada, conforme faz as obras aqui, que não bota uma terra e apila bem. Então ele pega os destroços, vai apilando e constrói em cima. Aí destruiu de cima, constrói de novo. Olha a distância, lá embaixo. A gente gastou mais tempo ouvindo explicações quando a gente fez o curso de arqueologia bíblica. Eu, Eunice e Carlito. Não foi, Carlito? E a gente passou lá, ele foi explicar, e Carlito, corajoso, passou no túnel de Ezequias com água. Eu disse, eu estou fora. Eu peguei a parte seca, andei mais de 500 metros, não é, Carlito? Eu não lembro. É uma distância boa e apertada, rapaz. E o negócio ali é complicado, viu? E se você tiver um problema ali para sair daquele buraco, entala todo mundo e é uma situação. Pois é, e o tanque de Betesda foi, né, local de visitação nossa. Ele foi explicar que descobriram a arqueologia, descobriu são dois grandes tanques com 5.000 metros quadrados de piscina, é enorme, e eles usavam aquilo ali como mikvah, que é tanque de purificação que os judeus iam para adorar. Aí depois eles começaram a usar aquilo tão grande, era na verdade para dar banho nas ovelhas que iam ser apresentadas no templo. Por isso que ficava na parte mais dos fundos do templo, e as pessoas chegavam e empurravam as ovelhas pela porta das ovelhas. Então Jerusalém tem 12 portas, cada porta tem um nome. A porta das ovelhas é uma porta menor, e hoje ela está sendo chamada Porta dos Leões, e já existia essa porta também. Neemias, no capítulo 3, fala das portas de Jerusalém. Então, eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês, e não deixar dúvida nenhuma que esse texto é real, que o tanque existe, que os 5 pavilhões do templo continuam lá para quem quiser ver, que isso era possível, tudo aquilo que o relato de João está trazendo aqui. Então, quando a gente vai a Jerusalém, quando a gente estuda mais sobre essas questões da arqueologia bíblica, a gente fica como quem nem precisa de fé para acreditar nos textos. Então, o cego, o paralítico de Betesda, com certeza que existiu. O tanque está lá, os milagres registrados ali continuam, e eles falam disso sem nenhum problema. E o que sobrou de registro nos evangelhos está aqui para a gente ler e dizer, olha o tanque ali. E é uma emoção você ler o texto olhando para o tanque ali embaixo e sabendo que foi ali que Jesus passou e que Jesus fez aquele milagre. Mas a arqueologia também descobriu uma coisa que não foi lá muito agradável. Eles descobriram um templo que era vizinho dentro do tanque, o segundo tanque. Eles deram como se fosse um segundo tanque, ou piscina, que a palavra no grego significa piscina mesmo. Então era uma espécie de uma piscina, água corrente, passando por toda aquela piscina. Eles descobriram o templo do deus Esculápio, pertinho do templo de adoração ao Senhor. O tanque que os judeus passavam, lavavam as ovelhas. Essa era uma explicação mais plausível para aquele tanque tão grande. E tinha lá atrás um deus Esculápio. Quem era esse falso deus? Era o deus da cura. O deus da cura. Os romanos acreditavam nele. E era um deus grego. Na Grécia era o deus Asclépio, e os romanos chamavam Esculápio. Esse deus, ele era adorado por ser o deus que promovia a cura. É o deus da medicina. Encontraram uma estátua, a arqueologia encontrou nesse tanque uma estátua, e essa estátua era de uma cobra com a cabeça de um homem. Então, significando Deus. Por isso que a medicina é uma cobra, o símbolo. Vocês já viram aí como é que é da farmácia, a medicina, e
Vocês sabem que tem lá a cobra. Então vem lá da antiga Grécia, o deus Asclépio, o deus Esculápio. Eles acreditavam que esse deus promovia a cura. E esse deus era filho do deus grego, Apolo com Coronis. É uma coisa, a Grécia inventa coisa. Está aí tudo aí. Muito bem, David, obrigado. Então, esse deus era adorado ali. Aí a questão é, o que esse judeu foi fazer lá no lugar onde tinha o tanque do deus Esculápio? O que ele estava fazendo ali? Ele não ia ser lavado para ser apresentado. Ele não ia participar da mikvah, se essa fosse o propósito, se esse fosse o propósito do tanque de Betesda. Então são coisas que a gente vai pensando e dizendo, será que esse camarada queria mesmo ser curado pelo Senhor? Será que ele queria mesmo a cura? Tem gente que vai atrás de cura e entra em desespero. Eu lembro de uma senhora, de uma irmãzinha, que ela já tem muitos anos, o marido dela teve uma doença e foi para o médico e tal. Aí disseram para ele, se você for lá no centro espírita, não sei aonde, você vai ser curado. E eu conversei com a irmã e disse, olha, não entra nessa não. Não vai nessa, isso aí não é verdade, isso não vai te ajudar em absolutamente nada. E sei que a família se reuniu para lá e levou o irmãozinho para a cirurgia, não sei o quê. E ele morreu na cirurgia lá. Não tem... Olha, nós temos um Deus que cuida da gente. É Ele, o Senhor, que nos cura. Se Ele quiser curar, Ele cura. Então não interessa, não importa. É Ele, o Senhor. Por isso que o salmista diz no Salmo 103, é o Senhor quem cura todas as nossas enfermidades. É o Senhor quem sara, quem cura todas as nossas enfermidades. A nossa fé tem que estar concentrada nele, no Senhor. E aí, a pergunta que Jesus fez para aquele homem, imagine, tinha um monte de gente ali, ele foi direto naquele. Ele era judeu. Por que eu estou dizendo isso? Que ele era judeu? Porque quando Jesus vai para o templo, quem é que está lá? O paralítico, o ex-paralítico curado. Ora, se ele foi lá para o templo, é porque ele era um judeu que foi lá adorar o Senhor. Então ele foi lá adorar o Senhor, porque ele era servo do Senhor. O que ele estava fazendo ali? Jesus foi e perguntou, você quer mesmo ser curado? Porque a questão era, se você realmente quer ser curado, você devia estar lá, e não aqui. É mais ou menos assim que eu vejo o texto. Você quer ser curado mesmo? Então, o que você está fazendo? Senhor, é porque... Não. A pergunta foi, você quer ser curado? E aí eu repito essa pergunta para você. Você quer ser curado? Você tem que fazer o que Deus mandar. Aí você vai ser curado. Aí Deus vai assumir sua causa aí, o seu problema, a sua luta. Faça do jeito de Deus. Não faça do seu jeito. Porque se você for fazer do seu jeito, o negócio pode dar errado. Faça do jeito de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, como é que eu faço para ser curado? A primeira coisa é, eu preciso passar pela porta das ovelhas, que é Jesus. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, no verso 7, João 10, verso 9, eu sou a porta. Quem entrar, quem passar por mim, entrará, sairá, encontrará pastagem. Eu sou a porta. Jesus se coloca como essa porta. Então Jesus olhou para aquele homem, você quer ser curado? Então você tem que vir a mim. Você tem que passar por mim. Deus pode usar os médicos para fazer a cura, mas quem libera o milagre é Ele. O Senhor, Ele pode usar as mãos dos médicos, Ele pode usar o que Ele... Ou Ele não usa nada e puf, você está curado, acabou. É assim que funciona. Em Jerusalém, como eu falei, tem 12 portas. Cada uma tem lá o seu significado. A porta de Jafa, a porta de Sião, a porta dos leões, a porta de Davi, a porta do lixo, a porta nova, a porta das ovelhas, a porta de Herodes, a porta de Damasco. A gente passa, visita o portão de Damasco.
Há a porta das águas, a porta do peixe, a porta dourada. É interessante, uma curiosidade sobre a porta dourada. Quando você está no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, que você olha para a cidade de Jerusalém, ela está enorme, né? E tem portas. A porta dourada está fechada. E na frente da porta dourada tem um cemitério árabe. Por que isso? A profecia diz que Jesus vai voltar e vai entrar pela porta dourada, vindo pelo Monte das Oliveiras. E fala do Monte das Oliveiras que se abrirá como um terremoto. E Jesus vai passar por ali, vai entrar na porta dourada. A porta vai se abrir. Ele volta, colocando os pés ali. Então, aí o que é que os árabes fizeram? A gente não acredita nisso não. Mas, como o Messias, ele é um sacerdote e não pode tocar em defunto, em cemitério, vamos fechar a porta e botar um cemitério na frente. Porque vai que essa profecia é verdade. Então já vamos dar um jeito aqui para que isso não aconteça. É interessante a gente parar para pensar nessas questões e refletir. E a gente vai aprendendo mais sobre essas questões. Essa porta dourada será a porta que o Messias, quando voltar, passará por ela, vindo do Monte das Oliveiras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que Jesus vai voltar? Você sabia disso? Eu não sei quando, mas ele vai voltar. As profecias do Antigo Testamento diziam que Jesus viria, se apresentaria, iria morrer na cruz e que iria ressuscitar e depois ele voltaria. As profecias se cumpriram, Jesus veio, nasce de uma virgem, como diz o profeta Isaías, ele enfrenta a morte na cruz, ele ressuscita, agora ele vai voltar. Ele disse, eu vou voltar. Ele disse que ia voltar. Quando os discípulos ficaram olhando e Jesus subiu aos céus, e aí os anjos ali chegam e dizem, varões, por que vocês estão olhando aí com a cara para cima? Esse mesmo Senhor que você está vendo subir, ele vai voltar, conforme ele disse. Jesus vai voltar, eu não sei quando, mas esse mundo velho um dia vai acabar. Numa grande explosão, todo olho verá. E Jesus virá para arrebatar a sua igreja nos ares. Olha que coisa linda. E é interessante que aquele enfermo, ele foi encontrado por Jesus lá na porta dos fundos, na porta das ovelhas. E Jesus já sabia que ele estava ali. E sabia também que era muitos anos que ele estava ali. E Jesus não foi e não entrou no templo pela porta dourada. Ele foi pela porta dos fundos, a porta menor. Passou lá propositalmente. Ele não entrou naquela porta suntuosa. A porta dourada, ela tinha bronze por cima. E ficava virada para o nascente que batia o sol e brilhava. Então os judeus, as pessoas importantes, iam lá adorar a Deus. Eles iam pela porta dourada. Aí o Messias vem pela porta dos fundos. Com humildade, com simplicidade. O que isso nos ensina, hein, gente? Aquela suntuosidade e a ocupação dos primeiros lugares. Isso não tem nada a ver com o propósito de Jesus. A simplicidade, a humildade, é isso que conta. Jesus não entrou pela porta dourada. Entrou lá pela porta das ovelhas, para dizer, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. É isso que nós devemos procurar. Então, se você quer a cura, você tem que procurar passar por Jesus. É Ele que vai te curar, meu irmão. É Ele que vai agir na sua vida poderosamente. Quem crê, diga amém aí. Aí a gente vê que esse paralítico, ele vai para o templo. E lá Jesus olha para ele e diz, aí, cara, tudo bem? Curadão aí, hein? Vou dizer uma coisa, ó, cuidado. Não peque de novo, porque senão vai acontecer coisa pior com você. Fique esperto. E passou.
Aí os judeus chegam, ele vai para os judeus e diz, vocês estavam querendo saber quem foi que fez isso e mandou eu carregar minha cama no sábado? Foi aquele homem ali, ó, Jesus. Agora eu sei quem é ele falou comigo. Entrega Jesus. É um negócio que você vai pensar, por que é que as pessoas fazem assim? Então é aquela situação da pessoa ser alcançada por Jesus, recebe Jesus em seu coração com alegria e depois foge de Jesus. Não quer nem saber de Jesus. Não quer nem saber de igreja. Não quer estar nem aí mais. Por que isso, gente? Por que essas mudanças? Se a gente quer uma cura, se a gente quer mesmo ser curado, então a gente tem que procurar uma igreja. Eu preciso de uma igreja que seja casa de misericórdia, tanque de Betesda na minha vida. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Vem de Bet-El, casa e... já está aqui, Betesda, muito bem. Casa de misericórdia. A gente precisa dessa igreja que seja uma casa de misericórdia. Mas a gente tem visto, e nós não somos criança, e a gente tem visto muito tipo de igreja hoje. Não tenho nenhum problema com nenhuma igreja. Mas eu preciso falar para vocês sobre a igreja que é tanque de Betesda e casa de misericórdia. Vamos encontrar uma definição aí. O que é igreja? É uma empresa que gera lucro? O que é uma igreja para você? É uma organização religiosa? O que é uma igreja para você? É um templo suntuoso, bem localizado, para atender a demanda dos seus clientes? O que é igreja para você? Por isso que é importante que a gente reflita sobre isso, porque se tem vários tipos de igrejas, é porque tem vários tipos de mentalidades que entendem igreja um diferente do outro. E você precisa pensar, o que é uma igreja para mim? É uma instituição política onde os seus membros disputam cargos, posições e status? Ou igreja para mim é um ajuntamento de pessoas carentes, onde um ajuda o outro com as suas feridas e enfermidades as mais variadas? O que é igreja para você? Igreja é uma multidão de pessoas necessitadas e cheias de problemas. A igreja tem enfermos, cegos, coxos, paralíticos, aleijados. Não foi assim que Jesus contou a parábola da grande ceia? Quando o servo convidou os convidados especiais que não vieram, deram sua desculpa, aí o dono da casa e que servia a ceia disse assim: agora vai pelos becos e valados e força-os a entrar. Traz os cegos, os mancos, os aleijados, Isso é igreja. Mas para muita gente isso não é igreja. Mas à luz da Bíblia, eu fico com essa igreja, que é uma multidão de pessoas necessitadas, carentes, cheios de problemas, que estão procurando a misericórdia do Senhor. Betesda é a igreja que é um lugar de misericórdia e não de juízo ou condenação. Você está entendendo essa palavra? Igreja é um lugar de compreensão, de perdão, de amor, e amor incondicional. Igreja é o lugar daquele, quando Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Igreja é isso. Igreja é lugar de pessoas carentes. Igreja é lugar de pessoas que precisam de uma ajuda. Igreja é lugar de pessoas que querem servir ao próximo, querem ajudar, querem servir a Deus servindo ao próximo. Igreja não é lugar de condenação, de julgamento. Igreja é lugar de acolhimento, acolher com amor as pessoas. Essa igreja, casa de Betesda, ou tanque de Betesda, é essa igreja de misericórdia. Nós estamos precisando viver esses princípios de igreja, porque se a gente não é essa igreja, a gente mais fere do que cura.
E as pessoas precisam de cura. As pessoas não estão precisando de mais feridas. A gente precisa de cura. A gente precisa de um ambiente que seja terapêutico. A gente precisa de um ambiente, a gente vai para a igreja onde a gente se sente bem, onde a gente se sente amado, a gente se sente acolhido, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas divergências, e daí? Então isso é ser igreja. Eu preciso falar para você, igreja, que essa igreja que cura, é essa igreja casa de misericórdia. Essa é a igreja que Jesus vai entrar e vai ter total liberdade de curar. E o mérito da cura não vai ser do sacerdote, mas de Jesus. Então essa é a igreja que a gente precisa viver. Então nós precisamos ser essa igreja. Quando a gente começar a viver esses princípios dessa igreja, não vai caber de gente aqui querendo essa igreja casa de misericórdia. Então nós precisamos viver isso. Eu observei no texto e a arqueologia comprova que a igreja tinha 5 pavilhões. E eu fiquei pensando, esses pavilhões, como é que era? A arqueologia mostra, são escadarias. A gente não desceu até lá, eu não lembro. Foram vários lugares que a gente fez no curso lá, uns 15 dias. Eu não sei se a gente chegou até lá embaixo. Chegou, Carlito? Não foi autorizado. Pois é, lá embaixo, descendo mesmo, tem os pavilhões. E eles descobriram 5 pavilhões, do jeito que João registrou aqui. E são escadarias que desce e sobe. Eu fiquei pensando na igreja, 5 degraus da escada do sucesso. A gente precisa se ajudar e viver isso. Ó. Primeiro degrau, ganhar. A gente precisa ganhar vidas para Jesus. Aí a gente traz para a igreja. O segundo degrau é o consolidar. A gente precisa consolidar as pessoas dentro da igreja. E um dos métodos, uma das estratégias mais eficientes para consolidar alguém é essa pessoa se sentir amada quando chega na igreja. Sabia disso? Se ela se sentir amada, se ela se sentir parte, ela não sai. Ninguém arranca a pessoa lá. Esse é o processo de consolidação. Aí depois que a pessoa é consolidada, ela vai ser discipulada. Aí ela vai começar a ser ensinada a viver os princípios. Às vezes a gente tem pressa. E aí nem ganhou, já está mandando a pessoa entrar nos usos e costumes da igreja. Ora, a pessoa nem sabe direito o que está acontecendo. Calma. Deixa ela ser ganha para Jesus. Aí Jesus diz, venha como você está, ora. Depois a transformação vai acontecer. Então a gente tem que acolher essas pessoas. Aí uma vez que você acolhe, ganhou, você entra num processo de consolidação. E aí já tem que obrigar a pessoa a usar a roupa de crente? Calma, ainda tem mais um degrau. É no discipulado que você vai mostrar para ela os princípios bíblicos. Olha, o que Jesus espera de você é isso, isso, isso. Às vezes a gente quer fazer essa consolidação em quem ainda nem se converteu. Aí ele não fica na igreja, aí não vem. Essa é a realidade que a gente precisa aprender. O primeiro pavilhão aí tem que ser ganhar a pessoa para Jesus. O segundo pavilhão é você consolidar ela na igreja. Ela vai gostar de participar. O terceiro, agora vem o discipulado. Aí é a hora de falar para ela o que ela precisa fazer. E para que assim ela seja verdadeiramente um discípulo de Jesus. Aí depois que ela aprende esses princípios, bota ela agora para avançar. Agora é o ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. O quarto pavilhão, envia. Manda a pessoa trazer mais, traz sua família, traz sua casa, ensina, é assim que vai funcionar. Aí a igreja começa a crescer, porque quem se converteu está trazendo pessoas para a igreja. E o quinto pavilhão,
criaram, na visão celular, no modelo dos 12, o quinto degrau da escada do sucesso, que é supervisionar. Aí vem a visão do supervisor, do líder, da liderança, da célula. E aí o supervisor vai fazer o acompanhamento, a checagem, como é que está a situação, se alguém se perdeu, tem que ir atrás, traz as pessoas, traz. Não, mas é porque a pessoa é muito problemática, eu dispensei ela. Não, é você que é problemático. E ainda não entendeu a mensagem. É você que precisa dessa transformação. Porque se você acha que é alguma coisa, eu vou te dizer, você não é nada. Absolutamente nada. Então não se mete a achar que é alguma coisa, porque a gente não é. Deu para entender aí? Então a gente precisa abrir a nossa mente e perceber o ensinamento do que é o cristianismo, para a gente viver isso. Nós não somos defensores de uma religião, não. Nós não estamos debaixo de nenhum jugo religioso. A igreja Ministério Internacional Batista do Avivamento, o MIBA, não tem nada, nem ninguém, homem nenhum, instituição nenhuma mandando aqui. Quem manda é Jesus, ponto final, só Ele, acabou. E está difícil obedecer, quanto mais botar mais homem aí inventando história para a gente. Chega, meu irmão. Então, ó, é Jesus, só Ele, Ele e só. Aquele paralítico do tanque de Betesda, ele tinha sua religião, mas correu para o paganismo. Por quê? Pela resposta dele, a gente vai descobrir. Aí eu vou falar do terceiro ponto para a gente terminar, porque já deu 20 horas e 32 minutos. Terceira coisa que eu preciso dizer, você quer ser curado? Então eu preciso lutar pela minha cura. Eu preciso lutar pela minha cura. Eu tenho que sair dessa acomodação. Queres ser curado? A resposta seria apenas sim ou não. Mas vemos que na resposta deste enfermo estava sendo revelada a sua própria alma, a sua acomodação. 38 anos assim. Agora olha a resposta dele. João capítulo 5. Jesus pergunta no verso 6. Queres ser curado? A resposta dele, verso 7. Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém. Você sabe por que ele deixou o templo e a religião? Porque não tinha ninguém para dar atenção a ele. Não tinha ninguém para se dispor a ajudá-lo. Ninguém. É triste isso, não é? Ninguém na igreja, ninguém na religião dele para dar uma ajuda, um apoio. Ninguém. Olha só, igreja, acorde para essa realidade. As pessoas precisam ser amadas de verdade, não é de discurso. Não tem ninguém para ajudar ele. Ninguém, que é isso? A igreja tem que ajudar. E se você veio participar da igreja, meu irmão, você veio para servir. Você não veio para ser servido. O único que veio aqui para ser servido é Jesus. E só. Nós estamos aqui para servir. Aprenda a servir. Aprenda a servir. Ele disse, eu não tenho ninguém. Se acontecer algum problema com você, tem alguém na igreja que você pode dizer assim, eu posso contar com essa pessoa. A gente estava, eu e o Eunice, a gente morando lá nos Estados Unidos, e eu lembro que quando disparou, começou a pandemia, foi um terror. Imagina se for um terror aqui no Brasil, imagina lá nos Estados Unidos. Que o povo apavorado, um povo vive uma cultura diferente. Se o governo disser uma coisa, acabou, ninguém nem discute. É uma questão lá, eu observei umas coisas. Para você ter ideia, o primeiro produto que acabou no supermercado foi papel higiênico. Olha o desespero e o pavor desse povo. É até engraçado, mas olha o desespero. E eu fiquei pensando, eu e Eunice lá no apartamento. E eu fiquei pensando, teve uma noite que foi terrível. Ela estava dormindo já. Chegou os carros de polícia, luz muito forte, passa pela janela, cortina. E aí depois chega o bombeiro, que é a ambulância, e levou um lá. Aí eu digo, meu Deus, que coisa. Aí daqui a pouco, no outro dia, está de novo lá. Eu digo, que isso? Acertou o prédio aqui? Foi.
E daqui a pouco, terceira, eu digo, meu Deus. Eu fiquei lembrando daquela poesia, né, do teólogo lá, né? Vieram buscar os negros e eu não me preocupei porque eu não era negro. Vieram buscar os judeus, eu não me preocupei porque eu era judeu, né? E aí, terceira noite, de novo, eu digo, que isso? Daqui a pouco, não é que o policial, o bombeiro lá, errou o endereço, chega na minha porta, pá, 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 pá. E eles batem com gosto, viu? O cara bate que eu digo, vai derrubar a porta aqui. Aí eu digo, pronto, eu já esqueci até o inglês para dizer, né? E aí eu disse, se bater de novo, eu vou dar uma bronca desse cara. Aí daqui a pouco silenciou, aí subiu, era o de cima, levou mais um, eu digo, meu Deus. E eu olhando lá pela brecha, e só via a maca lá amarrando e descendo o cara com lençol branco, eu digo, se cobriu o rosto. Você já pensou o que é isso? Olha atenção, e eu estava na igreja, aí eu recebi o telefonema de um irmão. E aí, apóstolo, como é que o senhor está e tal? Eu disse assim, rapaz, todo dia vem uma ambulância aqui levar um, eu já estou aqui. Aí ele disse assim para mim, se o senhor precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Se precisar que eu vá fazer as suas compras, eu vou. Não se preocupe não, se pegar esse vírus, eu cuido de vocês. Trago vocês até para aqui dentro de casa para cuidar. Lembra disso? Se acontecer alguma coisa com você, tem alguém na igreja que você diz assim, ele vai me ajudar. Ele vai se dispor. Aí eu vou fazer a pergunta agora diferente. Você estaria disposto a fazer isso com alguém aqui da igreja? No mínimo, uma pessoa. Você estaria disposto a fazer isso? Meu irmão, se você não tiver uma pessoa, pelo menos, que você dissesse assim, eu ia lá fazer tudo isso, você está precisando se converter, viu? Porque crente é aquele que veio para servir. Não é para ser servido, não. Você precisa ter, no mínimo, uma pessoa. Uma, no mínimo. No mínimo. Uma pessoa que adoeceu, você vai lá na casa dele, você prepara o almoço. Você, não é só do pastor, do apóstolo, não. É daquele irmãozinho que está chegando. Eu não estou falando do apóstolo, porque eu imagino que se eu e Eunice precisássemos, eu acho que alguém da igreja iria aparecer rapidamente para dizer, eu vou ajudar. Não, não pense em mim não. Use outro exemplo aí na sua mente. Você estaria disposto a ajudar? Eu ouvi o testemunho de um casal de líderes aqui, que me tocou o coração. Eles pegaram um rapaz nas drogas, tiraram das drogas, e disseram, e agora? Para onde é que a gente leva ele? Não tem jeito, a nossa casa é muito pequena, só tem um quarto. Como é que eu faço? Bota ele na sala. E botou ele na sala. Ele passou mal. O marido não estava em casa. E só a esposa estava. E o cara começou a ficar verde lá, a morrer. E se não fosse a mulher, que agarrasse o cara, botasse ele da cabeça para baixo e botasse ele para vomitar e não morrer sufocado, já era para ele. Quem tem coragem de fazer uma loucura santa dessa? Hein? Ajudar, servir. Aquele paralítico disse, eu não tenho ninguém. Um templo onde ele estava tão grande, não tinha ninguém por ele. Mas ele vai dando mais resposta, para dar mais dicas. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Sabe o que isso também nos ensina? Não dependa de ninguém. Lute, se esforce. Não fique nessa moleza, nessa acomodação. Mude a sua vida. Tome uma decisão. Se você precisar de ajuda, vai ter alguém que vai te ajudar. Porque você está tentando algo diferente, algo novo para você. Pense nisso, numa mudança. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando você decidir, Deus vai mandar alguém para a sua vida. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Pode ter certeza. Porque Deus usa as pessoas. Se não tiver ninguém, Ele manda um anjo. Quem é que acredita no ministério de anjo aqui? Pois tem. O anjo aparece, ajuda e some. Nem deu tempo de você dizer muito obrigado e já foi. Então, pode crer. Você quer uma cura, você tem que desenvolver essa sua fé e tomar suas decisões. Aí o texto ele diz assim, não tem ninguém que me coloque no tanque. Enquanto eu vou, está demorando muito. 38 anos enquanto eu vou. Eu pensei, meu Deus, se tivesse um negócio numa situação dessa, eu bolava. Eu dava um jeito, eu caía dentro daquela água. Não ia ficar, não é possível. Tem gente acomodada. Parou.
aí quer receber ajuda, não trabalha, não se esforça, não faz nada para mudar a sua vida, e acha que o outro vai fazer por você? Não, você tem que agir, meu irmão. Tem que se mexer também. Não é essa questão de, eu vou ajudar. Eu vou ajudar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas vai chegar um momento que você vai dizer, meu irmão, se ajuda aí pelo menos. Se ajuda aí, meu irmão. Faz alguma coisa. Então, o paralítico do tanque de Betesda esperou 38 anos, não é possível. Aí ele disse assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Meu querido, a vida é uma eterna competição. Sabia disso? Tem sempre alguém correndo na sua frente. E por isso você vai parar de correr? Aí enquanto eu vou, aí eu não vou mais. Que é isso? Que é isso? Vai ter sempre alguém correndo na sua frente. Vai ter sempre alguém sendo mais rápido. Mas isso não quer dizer que você tem que parar, porque você não é o mais veloz. A vida tem competição. E você tem que aprender isso desde criança. E tem que sofrer as durezas do aprendizado para saber que a vida não é justa com ninguém. Mas não é justo. E daí, meu irmão? Mas é porque tem muita gente, eu não vou. Acorda para a vida, meu irmão. Não é assim que funcionam as coisas. O mundo não vai girar do jeito que você quer e quando você quiser, meu irmão. A gente tem que entender isso. Mas olha, quando a gente nasceu um vencedor. Quando você nasceu um vencedor. Todo mundo celebrou a sua vitória. Quando você nasceu, celebraram a sua vitória. E foi luta. Sabe quantos milhões de espermatozoides você teve que deixar para trás para vencer? A competição começou lá no útero. E hoje você quer mimimi, não sei o quê, bam, e vira e mexe, e Deus vai mandar do céu, e porque eu sou crente, e porque eu sou dizimista, e porque eu sou não sei o que lá. Acorda, meu irmão. O mundo não vai girar do jeito que você acha que tem que girar. Você tem que correr, ir atrás, é uma competição. Corra, lute, se esforce. Esforce-se e tem bom ânimo. Foi Deus quem deu esse conselho a Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Eu vou te ajudar. E aquele negócio de, faz que eu te ajudarei. Não está na Bíblia não, viu? Mas eu digo para você, é verdade, que Deus nos ajuda, viu? Não tem esse negócio de, esforça-te que eu te ajudarei. Isso é papo, não está na Bíblia não. Mas que Deus ajuda, dá o seu jeito. Então, meu irmão, acorde para a vida. O que você quer de cura para você? Vá atrás dessa cura agora. É uma cura na alma. É uma mudança na sua vida. O que está precisando acontecer para você dizer assim, que bênção? Pois vai acontecer. Se você crer. E se você entrar em ação. Quem está precisando de uma mudança aí? Fique de pé. Mas fique de pé com convicção. E dizendo assim para Deus, Senhor, hoje eu tomo uma decisão aqui. Hoje eu tomo posse do meu milagre, pela fé. Hoje eu tomo posse da minha bênção. Hoje eu tomo uma decisão de mudança na minha vida. As coisas vão mudar. Não importa se já se passaram 38 anos, não interessa. Mas eu vou mudar e agora. É hoje. Uma decisão que você tomar e colocar em prática, você vai ver as coisas mudarem para você. Quem está querendo tomar essa decisão aí? Comece a orar, fale com Deus e fale da sua decisão.